Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Vista, o espaço da TV Assembleia para falarmos sobre saúde. Talvez você não saiba, mas há várias campanhas que acontecem ao longo do ano, associando meses e cores a campanhas de conscientização e prevenção a várias doenças. Em março, por exemplo, existe uma campanha específica com esse propósito relacionado ao câncer de intestino. Talvez seja algo que você não ouve falar com frequência, mas é importante ficar ligado, claro, para evitar complicações e, quem sabe, até a própria doença. E quem vai conversar conosco hoje sobre esse assunto é a doutora Aline Pessiano, que já está aqui conosco. Ela é endoscopista e cirurgiã geral. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, tudo bem? Conta pra gente, por favor. Não é tão comum a gente ouvir falar sobre câncer de intestino, apesar de que o câncer, genericamente falando, é uma doença que infelizmente tem crescido por diversos fatores ambientais, principalmente, né, mudanças sociais e outros aspectos. Mas como é que surgiu essa campanha do Março Azul e como é que ela acaba se desenrolando nacionalmente, aqui em Alagoas também? Então, o Março Azul, ele foi escolhido, esse mês foi escolhido, com o propósito de dar ênfase a um rastreio que deve ser feito durante o ano inteiro, mas para que as pessoas tenham mais conhecimento, né, do que é o câncer coloretal e como prevenir e tudo que está envolvido nessa prevenção. Temos o apoio da Sociedade Brasileira de Endoscopia, da Federação de Gastroenterologia e da Sociedade de Coloproctologia. Então, a sociedade, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e todas as associações médicas, tem com o objetivo de esclarecer a população como evitar as doenças relacionadas ao câncer coloretal. E por que a escolha dessa cor? Só uma curiosidade mesmo. Olha, eu sou bem sincera, assim, a cor específica é mais para chamar atenção, assim, a gente fala março azul marinho, para afastar um pouco da questão do câncer de próstata, né, que Sim. é do Novembro Azul, né? Mas assim, é uma cor que relaciona a prevalência dos homens e das mulheres, entendeu? Uma cor, digamos, que relaciona-se às duas, né, os dois sexos, porque o câncer de colo retal, ele atinge com muita prevalência os dois sexos. Ele perde apenas... homem é quem tem, mulher é quem tem, ambos podem ter. Pelo visto tem numa proporção equiparada aí, né? Semelhante. Perde para o câncer de mama nas mulheres e para o câncer de próstata nos homens, então é bem prevalente. E o legal é que, pelo visto, vocês têm feito até ações de campo mesmo para apresentar uma cartilha que a senhora, inclusive, trouxe da última edição desse evento, né? Como é que estão se desdobrando essas ações? Como é esse contato com o público, com a população de forma geral? As campanhas, a campanha do Março Azul a gente tem feito de forma na mídia, no nosso boca a boca, nas nossas consultas com os nossos amigos e com as pessoas com quem a gente tem acesso e também por meio de caminhadas de conscientização. A gente vai ter uma caminhada também no dia 24 de março, no domingo, na Rua Fechada, e a gente vai para poder chamar a atenção realmente, para que as pessoas até tirem um pouco daquele tabu de saber quais exames que devem ser feitos, de realmente procurar, né, o médico para que ele oriente como se deve ser feita essa investigação. Aqui nesse programa, a gente só trata sobre saúde, né? E no final das contas acaba sendo um tema natural. Às vezes você fala de uma doença, às vezes é de um tratamento, enfim. Mas ainda é percebido por vocês, profissionais da saúde, médicos principalmente, que existe uma resistência da população a falar sobre as doenças, sobre os cuidados que se deve ter até para evitá-las também, ou não? Ainda existe bastante, porque ninguém quer ficar doente, né? Então, algumas pessoas têm uma certa até negação, né? Tem medo de descobrir alguma doença. E quando se fala do câncer coloretal, se torna um tabu também porque envolve uma parte do corpo que nem todo mundo é acostumado a falar. É sobre o hábito intestinal, né? Como em relação a como vão sair as fezes, se tem sangramento nas fezes, se o tipo de exame também é um exame que se torna um tabu, porque é através, né, de uma colonoscopia, que é um exame invasivo, né, um exame invasivo, mas que realmente, né, a gente pode falar um pouco mais sobre ela um pouco depois, mas assim, é algo que as pessoas têm medo de falar, têm medo de perguntar, de tirar dúvidas, isso realmente acontece.
E daí a importância de ir buscar essas pessoas e tentar facilitar até o acesso a essa informação. E eu vou pedir para a senhora mostrar aqui para a sua câmera essa cartilhazinha, pode ser? Pode Só ser. para nosso amigo Ezequiel conseguir mostrá-la aqui. Para essa de cá, por favor, doutora. Essa Está aqui? aqui. A cartilha que foi produzida lá pelo pessoal que está integrando, né, esse trabalho. E eu vou seguir aqui basicamente o que está proposto nela para a gente tentar elucidar alguns pontos com mais clareza. Apesar de ser pouco falado, acabei de aprender aqui, o câncer de intestino é o terceiro tumor que mais mata no Brasil e tem uma possibilidade de ser desenvolvido de até 4,3%. É preciso falar do problema, né? Exatamente. É uma prevalência muito alta e o mais importante é que é um tipo de neoplasia totalmente prevenível, né? Os exames de rastreio, né, a colonoscopia, que é o rastreio, ela consegue identificar o problema antes dele se tornar um câncer. Poucos exames de rastreio têm essa possibilidade. A gente pode falar, né, do câncer de mama, por exemplo, a gente consegue, quando se identifica quando se faz o rastreio que se identifica já, por mais inicial que seja, já é uma lesão maligna, né? Já é um câncer. Então, O problema já existe, já não é isso? existe. E na colonoscopia, no caso no câncer coloretal, a gente consegue identificar lesões que ainda não viraram câncer. Explica Então, para mim, por favor, doutor, o que é essa colonoscopia que talvez alguém não saiba? é verdade. A colonoscopia é um exame realizado através de um aparelho, que ele tem uma câmera na ponta do aparelho e tem uma fonte de luz também. E ele é introduzido através do reto, né, do ânus, e ele percorre todo o intestino grosso. Então, a gente com essa câmera, que é acoplada a uma tela, a gente consegue identificar avaliar realmente toda a mucosa do intestino grosso. Então, passa pelo colo sigmoide, descendente, transverso, ascendente, até o final do intestino delgado, tá? Que é o ilho terminal. Então, a gente consegue justamente essa área que é onde se encontram as principais lesões, né? O câncer de colo retal, pelo próprio nome já fala. É uma grande varredura, no final das contas, feita com uma câmera. Com uma câmera. Então, é operador dependente, né? Então, depende do nosso olhar, né? Dos nossos equipamentos, mas que é um exame que, além de diagnosticar, ele pode tratar no mesmo momento. Então, quando a gente encontra uma lesão, pólipo, né? Adenomatoso, que assim a gente fala, naquele mesmo, durante o exame, o paciente está sedado, tal. Então, o exame é feito sob sedação, na presença do anestesista, então o paciente vai estar dormindo, ele não vai sentir dor, não vai sentir incômodo, e aí a gente consegue identificar aquela lesão e retirar com os materiais que temos à disposição, né? Uma pinça, uma alça, que dependendo do tamanho do pólipo, existem materiais que podem fazer essa ressecção. Então, é um exame relativamente simples. As pessoas reclamam um pouco do preparo. O preparo de cólon é incômodo, né? Que você vai fazer uso de medicamentos laxativos para que a mucosa do intestino fique realmente limpa. Então, nós precisamos que essa mucosa esteja visível para que seja mais fácil identificar esses tipos de lesões. É um pequeno incômodo para uma dupla vantagem, né? Exato. Além de poder, eventualmente, identificar o problema, no final das contas, eu posso tratá-lo de forma instantânea no mesmo procedimento, Isso. sem que seja necessário um segundo preparo, um segundo desgaste ali do paciente, né? Isso. Agora, para quem é indicada a colonoscopia? Por exemplo, eu devo fazer uma vez por ano, duas, só Não. faço se houver alguma suspeita, me explica aí. Tem a turma que não gosta de médico, mas tem uma turma também que gosta demais, aí se deixar... Verdade, se deixar, quer fazer todo quer ano, fazer realmente. sempre, né? Então, a colonoscopia como rastreio, né, se o paciente não tem nenhum sintoma, ele deve ser feito a partir dos 45 anos, tá? Então, para todas as pessoas, independente dos sintomas. Caso o paciente tenha, né, a pessoa tenha um histórico familiar, por exemplo, o meu pai teve câncer de intestino e ele tinha 30 anos de idade, então 10 anos antes já tem que começar a investigação. Ou então, eu tenho uma doença inflamatória, um tipo de doença de Crohn, uma retocolite, que é uma doença autoimune, enfim, ou doenças autoimunes, de um modo geral, doenças inflamatórias. Tem que fazer uma investigação mais cedo. Então, isso, de um modo geral, acima dos 45 anos para toda a população. Mas alguns casos têm que ser individualizados. Então, quando a gente chega no consultório do médico, então tem que conversar para falar exatamente o que é que sente. Olha, doutor, eu
eu sempre tive o meu intestino normal, eu fazia cocô todos os dias e, de repente, comecei a ter diarreia, comecei a ter sangue nas fezes, ou então eu estou muito constipada, eu fiquei com prisão de ventre do nada, sem ter mudado a dieta, então é um alerta. Então, nesses casos, por mais que não tenha chegado aos 45 anos, tem que fazer. E dependendo dos achados da colonoscopia, é que vai guiar aos próximos exames. Se fez um exame e não deu nada, não vai precisar fazer no ano seguinte, né? Então, dependendo da idade e dos achados, é que é feita uma organização, digamos assim, de quando vai ser realizado o próximo exame. Geralmente, se o paciente não tem nada, o exame veio normal, é de 7 a 10 anos até. Então, tem um intervalo grande para ter esse sofrimento, Dá para ter entre aspas, de paciência, novo. né? Dá para ter paciência. E dos 45 anos para frente, porque costuma ser mais comum a incidência da doença nessa faixa etária? Isso, é mais comum a incidência, né? Ele é um tipo de câncer que está relacionado à idade, também aos hábitos alimentares, a gente sabe que tem total relação, né? Os estudos mostram isso. Então, quanto mais exposição àqueles agentes, né, que podem aumentar a incidência do câncer, mais prevalente vai ser, né? Mais fácil vai ser o aparecimento das doenças. Então, de um modo geral, todos os cânceres, digamos assim, quanto mais velho, é mais prevalente, né? Tem mais tempo de vida ali recebendo aqueles estímulos que não são bons. Mas sempre acima a idade é um fator bem importante. Interessante, você tocou num ponto que acaba sendo vital, né, quando a gente fala de saúde. Há algumas pessoas que até dizem que nós somos o que comemos, no final das contas, né? Uhum. E essa mudança de hábito alimentar provocada pelo aceleramento, a correria do dia a dia, no final das contas, é um fator preponderante, não só para esse câncer, mas para todos os outros, porque no final das contas, industrializados, multiprocessados, acabam sendo também um fator desencadeador. Daí é um alerta, né, para todos os campos do nosso corpo, da nossa saúde. Uhum. Agora, aqui no Brasil, a gente tem, pela cartilha, 40 mil pessoas por ano com essa doença. E é uma expectativa de crescimento dela, infelizmente, até 2025. Esse é um número que a gente pode dizer normal, ele é preocupante em comparação com outros países? Olha, é um número preocupante. Isso mostra justamente a qualidade de vida, né, do brasileiro. Essa correria, essa alimentação né, ruim, que não é saudável, os hábitos de fumo, né, cigarro, que é um fator de risco importantíssimo para vários tipos de câncer, mas principalmente câncer coloretal. O consumo alto de bebidas alcoólicas, né? Estamos num país que tem um consumo alto realmente. Além disso, o consumo de carne vermelha, também os estudos mostram que o consumo de carne vermelha, ele aumenta, né, a prevalência desse tipo de câncer. Então, assim, né, é um país realmente que tem todos os fatores, digamos assim, que conjuntura negativa, exatamente, né? O costume, né? Os costumes favorecem para isso. E para piorar, 85% dos casos são diagnosticados quando o paciente, né, o indivíduo ali já está com câncer numa fase avançada. Isso dificulta a possibilidade de cura, de tratamento? Os casos avançados, eles têm uma chance muito menor de cura, infelizmente. Então, quando a gente faz uma colonoscopia que encontra uma lesão grande, que já mostra que tem sinais de invasão, que a gente fala que provavelmente vai ter metástase em outros lugares, que até a cirurgia não vai conseguir retirar toda aquela lesão, é preciso fazer radioterapia, quimioterapia, né? Todo um tratamento adjuvante ou neoadjuvante. Então, nesses casos, a gente sabe que a chance não só de cura diminui, como aumenta a chance de recidiva. Até né, no paciente que for curado, aumenta também a chance de recidiva. Então, o importante é saber que cerca de 90% das pessoas que são diagnosticadas com câncer coloretal em fase inicial, elas têm cura, entendeu? Elas chegam à cura, 90%. Então, o câncer na fase inicial, ele tem cura, né? Uma chance muito alta. Mas a gente, infelizmente, tem encontrado com uma certa frequência pessoas que nunca fizeram um exame de rastreio, né, que é a colonoscopia, e quando chega para fazer o exame, ele já está num estágio muito avançado, que a gente não tem como fazer nada endoscopicamente, não tem como a gente retirar. O que a gente pode fazer é fazer uma biópsia para definir
o tipo de câncer que aquele paciente tem. E no final das contas, isso poderia até ser evitado com aquele simples exame sobre o qual já falamos aqui, a colonoscopia, no final das contas, né? Agora, doutora, além dos fatores alimentares, da bebida, do cigarro e da própria predisposição familiar, genética, existem outros também que podem acabar favorecendo o surgimento desse câncer, ou esses são de fato os principais? Esses são os principais, a gente também tem que atribuir a pouca atividade física, né? Então, as pessoas não têm costume, né, de fazer atividade física, então isso tem que ser realmente um hábito e que faz total diferença, né, em vários tipos de câncer e no câncer coloretal a gente sabe que tem total relação. Então, atividade física realizada pelo menos 30 minutos por dia, isso é muito importante. A dieta, né, rica em fibras, em porções de legumes, frutas, isso é algo, né, que realmente chama atenção. Mas, de um modo geral, é isso. É manter hábitos de vida saudável. É o que faz a diferença, né, nesse tipo de câncer. E a partir do momento que eu tenho alguns dos indicativos que a senhora já mencionou aqui, como, por exemplo, a presença de sangue nas fezes, a sensação de constipação permanente, sem uma mudança abrupta alimentar, o que eu devo fazer? Como é que eu procedo a partir dali? Na verdade, assim, a gente tem que ficar sempre alerta para alguns sinais que o nosso corpo dá, né? Então, como eu falei, mudança de hábitos intestinais. Tem um hábito normal, de repente ficou muito constipado, ou de repente teve diarreia, opa, vamos procurar o médico, vamos descobrir o que é isso. Uma anemia sem justificativa. Fez um exame de sangue, veio com uma anemia considerável e não tem outro foco, né, outra justificativa. Então, é um momento de investigar. Perda de peso. Eu não estou fazendo dieta, não mudei minha alimentação e comecei a perder peso, né, sem motivo. Também é outro tipo é um outro alerta que a gente tem que ter. O fato de ter algumas doenças, né, como eu já falei, ter diabetes tipo 2, aí a gente já tem que realmente ficar de olho, né? E aí, a partir do momento que se percebe esses tipos de sinais, procurar o médico de imediato, né? E aí ele vai definir se, nesse momento, vamos só fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tem É um exame? É um exame feito, né, pelas fezes, um exame de fezes, digamos, comum, só que é um exame que ele detecta se tem sangue oculto, que é o sangue que a gente não consegue ver, né, a olho nu. O exame mais sensível que nós temos hoje de pesquisa de sangue oculto é o FIT, que é o teste de imunohistoquímico fecal, que ele identifica a hemácia humana. Então, se tiver alguma hemácia humana naquela amostra, ele vai identificar. E é um teste relativamente simples. Então, provavelmente o médico já vai orientar. Se você já tiver acima de 45 anos, ele já vai encaminhar direto para a colonoscopia, né? Mas se não, aí, além de investigar as questões alimentares e tudo isso, ele pode indicar esse teste que, caso dê positivo, já indica fazer a colonoscopia. Doutor, e como é o acesso a esse tipo de exame, a esse tipo de tratamento, por exemplo, na rede pública de saúde, já que, infelizmente, no nosso país, nem todo mundo tem plano, e até mesmo quem tem plano, muitas vezes, acaba se deparando com alguns obstáculos para a realização, digamos, facilitada, mais fluida desses procedimentos. É fácil conseguir isso, por exemplo, pelo SUS? Já foi mais difícil. Hoje a gente tem um acesso muito melhor. O que acontece? Temos, nos hospitais públicos, que eu tenho conhecimento, a gente tem um serviço de endoscopia no Hospital Metropolitano, que faz colonoscopia num volume considerável, né? Temos salas de exame, temos 2 salas de exames que é feito colonoscopia, além da endoscopia. O fluxo geralmente é via ou marcação, né, do pronto, né, antigo Cora, ou então via posto de saúde, e aí realmente o fluxo ideal eu não conheço, mas tem chegado, a gente lá só realiza exames pelo SUS. Fora o Hospital Metropolitano, que é o que eu tenho conhecimento, outros hospitais particulares que têm convênio com o SUS, realizamos também colonoscopia. Então, vários hospitais fazem esse tipo de acesso, né, para os pacientes através dos ambulatórios. Então, o paciente que é consultado pelos ambulatórios, né, pelos consultórios da rede SUS conveniada nos hospitais particulares, eles fazem a solicitação e isso aí eles conseguem fazer a marcação. Então,
Antes, realmente, a gente tinha muita dificuldade em conseguir o acesso do paciente para a colonoscopia, mas agora eu acredito que as coisas estão começando a fluir. Você acredita que até esse trabalho de conscientização estimula o poder público também a adotar providências que facilitem esse acesso, já que o cidadão mais consciente, ele também consegue cobrar mais os seus direitos, a aplicação prática deles? Ah, com certeza. Então, a partir do momento que a demanda começa a aumentar, né, surgir uma demanda maior para aquele exame, aquele procedimento que antes não se falava muito, o poder público, de modo geral, se sente na obrigação de disponibilizar, e tem realmente a obrigação de disponibilizar para que as pessoas tenham acesso a isso. Então, é muito importante o que você falou, justamente porque se a gente não tem o conhecimento daquele exame, daquele procedimento, a gente não vai atrás, né? Então, acredito que sim, isso é muito importante. Doutor, nós falamos aqui superficialmente sobre o momento da identificação, chances de cura, enfim. E como é, no final das contas, o tratamento para aquela pessoa? A gente citou aqui, inclusive, um caso de, no momento do exame de imagem detectado, já pode ser feito o procedimento ali para que o problema seja resolvido. Mas nos casos em que não é possível fazer isso naquele momento, como é que passa a ser o tratamento daí para frente? Olha, é um tratamento muito individualizado, porque em alguns casos, se o paciente tiver, isso é mais da parte da oncologia, não é exatamente a minha área, mas assim, se o paciente tiver outro tipo assim, outras lesões em outras partes do corpo, então, que é o que a gente chama de metástase, o tratamento tem que ser diferenciado. Então, primeiro, ele vai passar pelo oncologista e o oncologista vai definir se o tratamento vai ser inicialmente cirúrgico, se vai precisar fazer um tratamento de quimioterapia, radioterapia e fazer o acompanhamento dessas áreas de metástase. E como é que vai ser, como é que vão ser, no final das contas, podemos dizer assim, as ações relacionadas ao maço azul marinho nacionalmente, em Alagoas? O que é que a gente vai ter de bom por aqui nesse período? Nós temos essa caminhada, como eu falei anteriormente, no dia 24 de março, no domingo, que nós estaremos de peso, com camisa, que é algo que chama atenção, e vamos estar distribuindo esse tipo de informativo para que as pessoas realmente tenham acesso à informação e saber quando deve procurar, quando deve solicitar para que seu médico faça uma investigação daquele determinado problema. Então, as ações estão voltadas para a população, para que a gente conscientize que o exame realizado, o exame da colonoscopia sendo realizado precocemente, ele consegue, como eu falei anteriormente, identificar lesões que ainda não são câncer, né? Então, e tratá-las. Então, as pessoas precisam ter conhecimento disso e tirar esse tabu, né? De pensar que, um exame, meu Deus, o que é que vou ficar pelado? Vou ficar que as pessoas perguntam, como é que vai ser? E eu costumo dizer, olha, é mais tranquilo do que você imagina. Vai dormir, né? Vai estar coberto, que isso é importante falar, que as pessoas perguntam, como é o exame? Que posição eu fico? Né? Então, o exame vai ser deitado, fica a gente chama de decúbito lateral, a pessoa fica na posição de lado, deitada, e vai estar sedado e vai conseguir fazer esse exame sem dor, sem grandes problemas. E é por isso que a gente precisa que as pessoas realmente tirem suas dúvidas, né? Quem é que está envolvido nessa ação aqui, por exemplo, em Alagoas? Aqui tem a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, né, que é a SOBED Alagoas, né, SOBED da Regional Alagoas, a Sociedade de Coloproctologia e a Federação de Gastroenterologia, que é a FBG. Então, as sociedades que têm conhecimentos em comum, elas se unem, pois em todas essas áreas, tanto na gastroenterologia como na coloproctologia, é uma coisa muito frequente, né? Os pacientes vão já direcionados nesse propósito de investigação do aparelho digestivo. Então, essas sociedades, elas se uniram, né, para poder realmente falar do que é mais prevalente nos consultórios, no que é em todos os estudos, né, tudo que é visto no dia a dia, digamos assim. É essencial, né? Agora, como é essa tabelinha, podemos dizer assim, entre o médico endoscopista, o oncologista, já que, pelo que a senhora falou, um trabalha meio que na fase de detecção mais inicial, Sim. digamos assim, não do estágio da doença, mas de identificação dela, e depois o outro passa ali a fazer, quando necessário, naturalmente,
o tratamento. Como é que acaba sendo essa integração aí multiprofissional? Olha, a relação é sempre muito boa, né? A gente tem acesso assim, na maioria das vezes, os colegas até trabalham no mesmo local, então a gente consegue discutir casos, a gente consegue encaminhar de uma forma melhor, né? Inclusive, isso acontece no serviço público, claro, que com as limitações Sim. que todo serviço público tem, mas a gente consegue fazer isso. Então, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico de um câncer avançado, a gente consegue encaminhar para o profissional que vai tratar, já que, né, chegou o nosso momento ali de limitação, de diagnóstico. Da mesma forma, quando é identificada uma lesão pré-maligna, né, que é um pólipo, né, que é a pequena lesão que a gente retira, o paciente vai levar para a biópsia. Quando sai o resultado da biópsia, a gente solicita que ele encaminhe ao médico que solicitou o exame, e a partir do momento que ele retorna com esse médico, ele vai poder dar andamento. Olha, esse pólipo aqui já veio com a gente chama de displasia, veio com uma alteração maior, vamos encurtar o intervalo da sua colonoscopia, ou então, aqui não deu nada, seu exame está normal, vamos deixar para um momento posterior. Então, essa relação entre as equipes, ela sempre acontece, tanto no serviço público como no serviço privado. E a gente consegue dar um fluxo para o paciente dessa forma. E dá para estimar o tempo de tratamento, de recuperação, até se chegar, caso se possa dizer, a cura? Olha, eu não consigo estimar, porque são situações bem individualizadas, entendeu? Depende muito da localização da lesão. Em alguns casos, o paciente precisa que ele vá direto para a cirurgia, por exemplo. Tem uma lesão que não tem a gente chama metástase, né, à distância, ele vai operar e vai tirar aquele segmento do intestino. Então, ele pode ficar com uma bolsa de colostomia por um tempo, ou então ele pode fazer a reconstrução imediata. Então, isso depende muito da localização, do tamanho do tumor e até da própria recuperação do paciente. Então, é algo bem individualizado, não consigo definir, entendeu, o tempo que é necessário para isso. Mas é possível falar em cura? É possível, sim. Como eu tinha comentado, cerca de 90% chega à cura, mesmo sendo identificado o câncer. Mas se for um câncer em fase inicial, mesmo que o paciente tenha que ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, ele tem chance de cura, 90% de chance de cura, então é muito alto. É algo que a gente consegue fazer com que a mudança de vida seja muito grande, entendeu? A diferença de alguns meses pode passar de uma pessoa que tem a chance de cura para alguém que não tenha mais. Esse detalhe é extremamente importante no final das contas, né? Uhum. Bom, doutora, passa rápido, tá vendo a nossa meia hora aqui de bate-papo. E eu vou deixar esses minutinhos finais lhe facultando a palavra para que você possa falar diretamente à nossa audiência aqui na sua câmera, mandar o seu recado. Fique à vontade. Tá bom. Então, gente, eu vim aqui falar para vocês que procurem o médico sempre que houver algum sinal, algum sintoma, algum sinal do seu corpo que tem alguma coisa errada. Que seu intestino não está funcionando da forma como sempre funcionou, que tem algo estranho, digamos assim. Mas, principalmente, para todas as pessoas que têm acima dos 45 anos, independente de ter algum sintoma, procure seu médico, faça uma investigação. Se tem um histórico familiar, principalmente, porque a gente sabe que tem relação com o histórico familiar. Então, vamos tentar fazer com que esse número absurdo de pessoas que são acometidas por esse tipo de câncer diminua. E é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelo esclarecimento de tantos pontos importantes de um assunto que nem sempre é tão falado. Eu conversei aqui com a doutora Aline Persiano, que é endoscopista e cirurgiã geral, e quero aproveitar para dizer aqui a você que caso você precise de mais informações, acessa lá esse site aqui, que é o marçoazul, naturalmente sem cedilha.org.br. Todas essas informações estão disponibilizadas lá também e é até fácil de você encaminhar esse conteúdo, esse link para alguém que eventualmente precise. Esse programa também fica disponível no YouTube, no canal da TV Assembleia Alagoas. É só colocar lá naquela lupinha, na ferramenta de busca e vai ter uma playlist, né? Vai ter ali uma aba também específica do nosso programa, onde você pode ver quantas vezes quiser e, naturalmente, encaminhar de forma gratuita esse pacote, essa consulta aqui para aqueles que precisam. Até a próxima e obrigado pela companhia.